Ok, já chegamos ao terceiro bloco, hein? O programa está agitado e com isso o tempo vai passando muito mais rapidamente, né? Meus amigos, vocês conhecem, porque em algum momento você já precisou do Pedrinho Baterias. Pedrinho Baterias, ó, mais velho que eu, tem mais de 50 anos que está no mercado. Pedrinho Baterias é líder absoluto no mercado de baterias em BH, com 4 lojas estrategicamente localizadas para atender com rapidez, com segurança, com conforto. É tudo de bom. Tem lojas nos bairros Renascença, Planalto, Sion e agora inaugurou recentemente em Contagem. Baterias de carros a caminhões, as melhores marcas, também os melhores preços. Pedrinho Baterias não dorme, plantão até às 2 da manhã, todos os dias. Pedrinho Baterias, a energia do seu carro, escolha a loja mais pertinho de você. Tinha um locutor antigamente da rádio, ele falava pertinho do centro, uma coisa assim, tinha uma chamadinha dessa que era um sucesso naqueles bons tempos do Rádio Mineiro. Muito bem. Antes de voltarmos a falar do Atlético e falar do Alan, né, que está um problema, ninguém sabe se ele veio, se ele não veio, se ele passou no exame médico, não passou, se o Fluminense está com ele, se está com o Atlético. Está uma confusão só. Vamos voltar a falar do Cruzeiro. Vamos voltar a falar do Dedé. Caio Caldeira, Dedé, fica ou vai embora? É mais um dos casos de que vai precisar aceitar uma redução salarial, né? E é um grande jogador, desperta interesse de vários clubes, tem a questão física ainda a ser analisada, né? Tanto por parte de quem vai contratar, tanto por parte do Cruzeiro, para saber se vale a pena fazer o negócio. É mais um imbróglio ainda sem muito prazo para resolver, né? É o que deixou o torcedor do Cruzeiro muito chateado, né, com o Dedé, que os torcedores eles tinham o Dedé como aquela representação, aquela coisa toda, foi na situação contra o Ceará, né? Que é sabido por todo mundo sobre aquela questão. Eu peço a palavra, e então todo mundo até fica brincando em rede social sobre essa questão de pedir a palavra. Mas o Dedé é um grande zagueiro. Como disse o Caio, vai ter que entrar na questão da redução do salário. O jogador hoje ele tem 3 opções. Ele baixa o salário, ele vai para outro clube ou então ele entra na justiça. E o Dedé tem uma questão física também que é muito séria, né? Que a gente sabe que a lesão dele ela não é 100% curável, né? Ela vai e volta. Ele vai ter que fazer o seguinte, ele pode jogar 2 jogos seguidos, ter que ficar um parado, até mesmo para recuperação, aquela coisa toda, para não desgastar. Eu vejo e eu sinto que a diretoria está tentando fazer alguma coisa com o Dedé. Se a gente analisar a questão técnica, claro que o Dedé seria importantíssimo para a montagem de elenco do Cruzeiro. Mas a gente também sabe que o Cruzeiro não pode fazer nenhum tipo de loucura, que o Cruzeiro precisa ter um elenco competitivo para a Série B. Então vai ter que reduzir drasticamente o salário se quiser continuar no Cruzeiro. Já que estamos falando no Dedé, ontem o nosso Guilherme Pio, fez uma entrevista com os 2 representantes empresários do Dedé. Um deles chama... Me dá o nome? Juliano Aranda e o Biraci Cardoso, né? Que eu não conheço, por isso eu pedi o nome aqui, a nossa produção. Põe na tela para lá, vamos ver. Mas não quer externar nada do que foi conversado. Esperar as coisas caminharem da melhor maneira para poder externar alguma coisa. A gente recebeu a notícia do Cruzeiro ali agora que o Dedé foi um cara que se mostrou super compreensivo com o momento do clube e tal. É mais ou menos isso, assim? Não podia ser diferente, né? O perfil dele é esse, né? Grato ao clube. É uma história bonita aí de 7 anos, né? Não é agora num momento difícil que vai ser diferente. Foi um encontro proveitoso, então, né? Ótimo. Não, a primeira conversa é boa. Pra te planejar o futuro aí da melhor maneira. Foi com o Matos, com o Cimar? Foi com quem? Tá aqui o Cimar e o seu Beneci. Falaram, o Cruzeiro já admitiu que tem uma conversa inicial com o Vasco. O Vasco sempre é um clube lembrado na carreira do Dedé. O Vasco já chegou a conversar com vocês também? Agora é normal essa época, independente do momento do Cruzeiro ou do Dedé, é normal, né? Os contatos, as consultas, as informações, esse é o nosso trabalho, né? Então é isso que a gente pode falar. Muito bem, fala. Tem o Marcos Mota, que é advogado do Neymar, ele é um advogado talvez o mais famoso desportivo, ele fala uma coisa muito interessante, que comanda a operação quem comanda a cabeça do atleta, né? E querendo ou não, o empresário ganha ou por base no percentual do salário do atleta, ou seja, se foi reduzido, vai reduzir a remuneração do empresário, ou na transferência. Isso. Então, certamente, os empresários vão tentar exercer muita influência nessa negociação. Agora, eu queria falar uma coisa com vocês, é o seguinte... Eu tenho evitado falar por calado e tal. Vocês sabem do problema que eu tive. A colocação não é muito interessante, mas vamos começar por aí. Com o Beneci Queiroz lá no Cruzeiro. Uma pessoa que eu respeito,
que eu admiro, que eu gosto, apesar de tudo, eu gosto do Beneci, devo a ele favores, sempre fui grato a ele, sempre me tratou com respeito, com amizade, com carinho lá no Cruzeiro. Mas eu fiz uma entrevista com o Beneci Queiroz, quando eu estava lá na Rede Minas, no meio de campo, que bombou, que foi até para o exterior. O Brasil todo passou essa matéria, o Brasil todo, durante meses. Tem uma repercussão estrondosa. Todos os canais de TV, todos os jornais, todo mundo que falava de futebol repercutiu essa matéria quando ele declarou, que eu particularmente ainda acho que foi uma bravata dele, que o Cruzeiro teria comprado um árbitro num determinado jogo. Muito bem, ponto final. E o Beneci, com toda a raiva, aí foi ao ar, né? Infelizmente foi ao ar, ou felizmente, também nem sei como colocar, e o Beneci naturalmente tomou ódio de mim. Tomou ódio, ele não gosta de mim e tal. Já tentei aproximação de amizade, porque eu não tive nenhuma intenção de prejudicar o Beneci. Jamais, definitivamente, nunca prejudiquei ninguém, muito menos ele, a quem sempre tive um carinho muito grande. Mas, agora vamos à situação atual. O Beneci está participando muito, eu não queria palpitar, mas vou dar o meu palpite aqui, minha opinião, de coisas que não é da área dele. Ele está dispensando, quer dizer, claro que ele tem um comando, que é a diretoria manda e acabou. A diretoria mandou ele como empregado, digamos que ele tem que fazer. Mas ele poderia evitar, né? De dispensar, por exemplo, quem é que sentou para discutir a questão do Dedé? Beneci e o Ocimar, esse novo que chegou. Gente, não é função do Beneci. E o que está causando? Uma revolta muito grande na torcida. No meu Twitter, são milhares de pessoas que acompanham, é impressionante como é que a torcida do Cruzeiro está pedindo a saída do Beneci. Eu nem passo por isso, não tem para mim, para ele continuar, deixar de continuar. Isso não é problema meu, ele faz um bom trabalho, ele é sério lá no Cruzeiro. Tá bom? Está lá há 50 anos. Agora, estou colocando o Beneci numa função que não é a dele, que ele não tem a manha para fazer. Como é que o Beneci vai conversar com pessoas de cabeça muito adiantada do Beneci, que já está com mais de 80 anos, para discutir um contrato de Dedé? Do Dedé, eu estou falando mentira? Né? Ele vem participando agora nessa nova função ativamente de toda essa negociação com os jogadores. Mas não é a função dele. E é muito muito delicado também a conversa, porque esses empresários aí são empresários de outros atletas. Então, também qualquer conversa mal feita pode influenciar em contrato de outros atletas que estão sobre a mesma regência dessa mesma empresa. Então, é uma situação complicada, né? É preciso que essa... Vamos falar o nome da comissão, né? Que é Núcleo Diretivo... Núcleo Transitório. É difícil de guardar, né? Que bobagem. É um grupo de empresários que está lá dirigindo o Cruzeiro. Grupo gestor. E é um detalhe, Orlando, que a gente tem visto, aí você chamou essa questão das redes sociais, a gente está vendo um clamor muito grande das redes sociais que tem que tirar fulano, tem que tirar ciclano, que esse grupo gestor já está começando errado, que não sei lá mais o quê. O torcedor tem que entender que eles não vão acertar tudo. E também não vão errar tudo. Exatamente. Tem que se colocar na balança. Porque tem que sair René Salviano, que tem que sair Flávio Pena, que tem que sair Beneci Queiroz. Que esse núcleo gestor já começa errado. Gente, se esse núcleo transitório, esse conselho gestor virar hoje e falar assim: nós não vamos participar de mais nada. Acabou. E aí? É complicado. Até porque fazer uma caça aos bruxas não é o perfil de um perfil transitório, né? Você tem que saber quem está dando resultado e quem não está dando. E outra história, você tem que saber também canalizar. De repente, se o Flávio Pena, que muitos dizem aí que tem que sair aquela coisa toda, ele tem que passar alguma coisa para o núcleo transitório. Depois de se passar isso, até para que eles possam entender essa parte financeira e aí entender, de repente, o que o Flávio Pena fez de errado, para se não se cometer o erro, aí depois você vai dispensar. Pode prejudicar a própria transição. A própria transição. Exatamente. Entendeu? Voltando à questão de jogadores, foi do Bahia que veio o Ramon. Não, ele é do Vitória. Ainda não tem tudo... Vitória da Bahia. Não tem tudo acertado porque ele assinou um pré-contrato na gestão do Wagner Pires. Então, o núcleo transitório, o conselho gestor, está analisando toda a papelada para saber se faz a contratação ou não. Agora, eu disse aqui ontem, vou repetir aqui, viu, dona Ruth, que é o seguinte:
até quando esse grupo transitório, como é que é? Grupo fala diretivo. você, Não, o grupo diretivo, tem uma antipatia disso, mas vamos lá, grupo diretivo transitório, né? É um grupo de empresários que está lá transitoriamente. Até quando? Eles disseram que até maio, né? Teria uma Até maio, até a próxima eleição. Tem uma eleição para né? É uma eleição tampão até o final para respeitar o triênio do estatuto. Bom, já temos candidatos, Caio? Não sei. O mais cotado seria o próprio Pedro Lourenço, né? Que é ou tem Saulo a ala Frois, né? Ok? é a Ou o favor. próprio Saulo Frois, que é o São os presidente dois do núcleo que podem, né? Sabe o que me preocupa? É que todo mundo, na verdade, a torcida está pedindo, a imprensa está pedindo, todo mundo está pedindo transparência. E eu não estou conseguindo enxergar essa transparência ainda no Cruzeiro. Eu não estou conseguindo ver sabe, toda essa conversa Eu concordo com você, mais. mas tem um detalhe. Não tá Mas não é da noite aparecendo. pro dia, né? Eles pegaram... E a questão não é essa. A questão é específica. Eu concordo com você que não está tendo essa transferência. Ainda, né? Ok. Mas a questão do Cruzeiro é tão profunda, É tão complicada, dolorosa, que a gente, não vou dizer vocês, não, nem o telespectador, nem o torcedor, nós todos, a gente não tem ainda noção do que tem que ser mostrado, que tem que acontecer. Que tem que aparecer, Até né? Porque se mostrar tudo de uma vez só, a casa cai. A casa não pode cair. Só para completar essa sua colocação de transparência, Esse temor, né? a gente sempre bate na transparência e eles querem essa transparência. Só que ainda, igual o Orlando falou, são números que estão aparecendo cada dia. Eles pediram mais ou menos mais umas 3 semanas para colocar no papel e apresentar para todo mundo o que foi feito com demissões, o que está acontecendo, para que todos tenham a real situação. Eu queria colocar uma coisa aqui, mas já estão me chamando para chamar um intervalo. Hoje eu vi uma publicação do Fernando Rocha, que é aquele jornalista que trabalhou comigo lá na Rede Minas, trabalhou na SBT, na Globo muitos anos e tal, que é filho do Dalai Rocha, que é o presidente hoje, interino, do Grupo Cruzeiro. E ele fez uma publicação, daqui a pouco a gente vai conversar isso com vocês, eu achei muito corajosa da parte dele, já que o pai está respondendo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso.